Vamos tratar de um assunto que tem chamado muito a atenção no nosso país e que, antes de todas as polêmicas envolvendo e até mesmo o cancelamento da vacinação de grávidas com comorbidades, nós já estávamos debatendo esse assunto aqui no Bote a Boca no Trombone. É por isso que conversamos com o doutor Juarez Furtado, médico obstetra e também pediatra, a qual vamos tratar desse assunto, porque Santa Catarina também toma um posicionamento mediante a recomendação da Anvisa e até mesmo do Ministério da Saúde, não é mesmo, Adilson? Estamos em vídeo, ao vivo, na live, para você que está nos acompanhando. É isso mesmo, Caleb, o doutor já está conosco, pode colocar, por favor, já está ali, exatamente, dá um bom dia para ele, agradecer. Lembrando que Santa Catarina suspendeu todas as vacinas para grávidas, independente de ser AstraZeneca ou não, porque temos a Coronavac e a Fiocruz, né? Não, a Pfizer, Coronavac e a Pfizer, que também estão sendo distribuídos aqui, mas Santa Catarina, ao contrário do Rio de Janeiro, que vai continuar com a Coronavac e a Pfizer, né, utilizada nas grávidas, nas gestantes, aqui em Santa Catarina é diferente. Vamos tentar entender um pouquinho, conversar com o doutor Juarez. Bom dia, doutor, muito obrigado por nos atender. Adilson de Souza e Caleb Moreno. Então, Caleb, a questão é o seguinte, até você me colocou aí como obstetra, na verdade eu não sou obstetra, eu sou médico, pediatra, trabalho com medicina integrativa, tá, querido? Só para deixar claro aí para os ouvintes. E a minha preocupação, enfim, como pediatra, é essa questão, né, porque que nós tivemos aí esse caso aí dessa senhora e também poderíamos ter outros casos. Na verdade, a gente tem que entender que o Covid é uma doença nova, nós estamos aí há 15 meses só de evolução e os estudos estão acontecendo. Então, como é uma doença nova e os estudos estão acontecendo, muitas mudanças acontecem dia a dia. Então, havia sido liberado para essas grávidas o uso da vacinação, uma indicação da Anvisa, uma indicação do governo, enfim, em vários locais, em vários lugares do mundo. A questão é que nós temos que entender que uma mulher grávida, ela já por si só, ela já cria uma tendência trombofílica. Quando um bebê entra no útero de uma criança, de uma mãe, ela começa a ter processos ou facilidade de processos tromboembólicos. E por isso que, inclusive, as mulheres têm que acompanhar os ginecologistas, obstetras, para poder estar monitorando isso, independente de comorbidades. Então, já é uma tendência trombofílica. A gente sabe que o Covid é uma doença que não é uma doença respiratória, Caleb, ela é uma doença vascular inflamatória e trombofílica, ou seja, é através de alterações dos vasos, do endotélio, que eu levo uma descompensação de um pulmão, que é o mais conhecido, com a falta de ar, e de outros órgãos. É uma doença sistêmica, né? E com isso, a gente tem que entender que quando eu entro com uma vacina, eu estou entrando com um componente de um vírus, e que esse vírus tem, hoje nós sabemos, ele tem esse poder de criar tromboses e efeitos tromboembólicos, nós podemos amplificar essa tendência das grávidas. Então, essa da AstraZeneca é uma das que tinha possibilidades de fazer efeitos tromboembólicos. Claro que se a gente for olhar no universo estatístico, foi um caso em mais de 20 mil gestantes já vacinadas no país, mas a gente sempre fica com o pé atrás nesse quesito. É super importante que as gestantes acompanhem o obstetra e aquelas que têm comorbidades, que a gente sabe que o Covid complicam mais, que são hipertensão, diabetes mellitus, doenças autoimunes, ou seja, aquelas que já têm a possibilidade de ter processos vasculares complicados, doenças que complicam os vasos e a circulação, aí essas sim tem que estar sendo diretamente monitorados e acompanhados por um obstetra. Importante, né? Esses casos, eles aconteceram, esse caso aconteceu especificamente no estado do Rio de Janeiro. O senhor acha mesmo prudencial cancelar a utilização da vacina específica da AstraZeneca em grávidas neste momento, doutor? Acho sim, porque, Caleb, a gente tem que sempre, quando indica um medicamento, e aí a vacina é como se fosse um medicamento, a gente tem que sempre pesar riscos, benefícios. A gente nunca vai entrar com algo que envolva o risco. Antes de a gente avaliar a efetividade de um medicamento, eu tenho que avaliar a segurança desse medicamento. Então, se a gente começou, já estava na bula, já tínhamos possibilidades de ter efeitos tromboembólicos. Se já teve e aconteceu esse fato,
é claro, temos que segurar essa vacina até amplificar os estudos, ver se realmente foi isso que aconteceu com a gestante e justamente depois a gente conseguir definir se ela tem menos risco e mais benefício. Hoje a gente sabe que uma vacina, assim como uma doença, enfim, mas uma vacina em si, ela vai ter a possibilidade da gestante vacinando, a gente sabe que uma grande parte, não se sabe ainda o quanto, essa criança vai se beneficiar com essa vacinação. Então ela poderia sim, essa criança vir com anticorpos, por exemplo, a gente não gradua ainda o quanto, ou seja, a gente poderia proteger, assim como na amamentação, uma mãe que já tem o anticorpo, ela possa transmitir para a criança e proteger essa criança, apesar de a gente saber que as crianças não são um grande foco ou problema, digamos, com esse Covid, mas elas ficam protegidas com a vacinação. Só que justamente nós temos que pesar o risco da mãe sofrer danos com a vacina. Principalmente se for uma pessoa obesa, hipertensa, diabética, o que não é incomum, né, Caleb, hoje em dia. Então, por isso que tem que ter um cuidado, e eu sou sim a favor, tem que parar essa vacinação, principalmente da AstraZeneca, em grávidas, para poder pesquisar melhor o que aconteceu, e aí sim deixar na Anvisa declarado, grávidas não vão usar tal vacina ou vão usar tal vacina. Já tinha sido comprovada que não é teratogênica, ou seja, que causa má formação do feto, no caso, né, doutor? Eu vou dizer para você que tem alguns estudos que falam assim, mas toda vacina ou toda doença que acontece e acomete a criança, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, elas põem sim, no momento onde está sendo formado uma criança, pode haver um risco. O que acontece é que, por exemplo, eu não posso dizer que ela é teratogênica com 15 meses de uso de uma vacina ou com 15 meses de uso de encontro de uma doença. Então, o que acontece? É muito cedo para a gente dizer isso, porque às vezes uma teratogenicidade ou uma alteração num bebê pode acontecer em um aspecto que eu vou observar na criança quando ela tiver 3, 4, 5 anos de idade. Então, eu não tenho como agora bater o martelo nesse sentido. Eu não bateria o martelo. A gente ficaria assim pesando riscos e benefícios. A grávida não deve, Caleb, deixar de ser uma das mais cuidadas nesse momento. O que seria o cuidado nesse momento? Seria realmente deixar ela em um certo isolamento. Não é ela que tem que estar indo no supermercado, não é ela que está tendo que estar indo em reunião de família, ela não deve estar fazendo isso, ela deve estar usando máscara, ela deve estar se distanciando para poder evitar os perdigotos, a saliva, que é um dos meios de transmissão mais comuns aí desse vírus, para poder ela e o bebê não entrarem no risco. Inclusive, pegando esse vírus, no final da gravidez, nós temos algumas possibilidades. Pegando o vírus, ou às vezes com a própria vacinação, o que a gente ainda não sabe bem ao certo, é que pode antecipar um parto, fazer uma criança vir prematuramente. Então, tem alguns detalhes. A gestante sempre são 2 pessoas que estão ali, e um bebê em formação. Então, é sempre muito cuidadoso o olhar em cima desse momento. Doutora Dilson de Souza também falando com o senhor aqui, uma pergunta que já recebi informação de idosos que conheço, que através da segunda dose desta mesma vacina tiveram reações. E outras pessoas também tiveram reações, principalmente os idosos que já tomaram a segunda dose. Tem alguma correlação isso? Então, o que acontece com os idosos, né, Dilson? Os idosos, você sabe que o ser humano ele vai envelhecendo e o grande problema do envelhecimento é que aquelas vias que levam os alimentos às células, que são os vasos circulatórios, e que eu posso falar de um nome daquele tecido que compõe o vaso, que seria o endotélio, ele vai literalmente envelhecendo mesmo, ele vai endurecendo, enrijecendo e ficando mais propenso a processos inflamatórios. Ou seja, as vias de alimentação e nutrição do vozinho, ele já é carente, já é deficitária. Quando você estimula e usa um medicamento ou uma vacina que tenha possibilidades de gerar efeitos vasculares, tromboembólicos, ou amplificar esse efeito, o que acontece? Acontece que nós podemos sim ter quadros, efeitos colaterais grandes e presentes também nos idosos. Então, sempre há um apesar, né, de risco-benefício, e dependendo desse senhor, dependendo, às vezes ele tem muitas comorbidades, às vezes vale ele ficar mais em isolamento
do que realmente se utilizar uma vacina ou fazer outros procedimentos. Tudo tem que ser pesado pelo médico. Isso não é nada definido, né, leigamente. Isso é uma coisa que quem acompanha o paciente é que vai definir tecnicamente. Doutor, para encerrar aqui rapidinho, a pergunta do Sandro. Para a grávida que já tomou a primeira dose, o que fazer? Tomou da AstraZeneca ou não? Então, o que a Anvisa está sugerindo? Que realmente não tome a segunda dose e aguarde as próximas semanas, onde vai ser falado o que deve ser feito. Se vai se fazer a Coronavac, se vai se fazer, né, se vai iniciar uma outra vacinação. A gente está para receber aí outras vacinas, inclusive o Brasil começando a produzir outras vacinas. Então, assim, poderia ser aguardado nesse momento. E a coisa mais importante, inclusive, é o seguinte, eu quero deixar bem claro aos ouvintes, independente de vocês tomarem a vacina, todos, eu não posso deixar de tomar os cuidados de isolamento, máscara, álcool gel e distanciamento. Por quê? Porque a proteção da vacina não é 100%. Não quer dizer que eu tome a vacina e eu agora posso sair aí nadando no meio das salivas e babas de todo mundo. Não deve acontecer isso, porque a proteção para as pessoas, o grau de proteção é variável de acordo com o sistema imunológico de cada um. Então eu posso tomar uma vacina e não ficar protegido 100%, não ficar nem 50%. Então por isso eu tenho que manter ainda o distanciamento. É tudo muito novo, Caleb. Esse vírus, infelizmente, um vírus letal e brabo que a gente precisa aí ter muito cuidado. Muito obrigado, doutor Juarez Furtado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Caleb. Obrigado pela oportunidade.